E aí, turma, vamos lá? Prontos para mais uma aula? Hoje a nossa aula é bem especial, a aula sobre ligações químicas. Eu ousaria dizer que essa é a minha aula predileta de química. É o assunto que eu mais gosto de explicar, realmente, e é a base para a lógica de toda a química que nós conhecemos. Tá? Então, fique atento. Só um detalhe, para você ter essa aula hoje, você precisa antes ter estudado distribuição eletrônica. Então você tem que saber a distribuição eletrônica, o diagrama de Linus-Pauling, o conceito de camada de valência, a última camada, enfim, esses conceitos, né, são anteriores e são pré-requisitos para a gente poder entrar em ligações químicas. Tá bem? Bom, então vamos começar a aula hoje em formato diferente, vai via slides. Pronto, ligações químicas. Primeira pergunta, né? São duas perguntas que eu tenho que fazer antes de começar o estudo das ligações químicas. Que perguntas são essas? A primeira é, por que os átomos se ligam? Por que afinal existe esse negócio de ligação química? Para que os átomos querem se ligar? E a segunda pergunta é, quais os tipos de ligações químicas? Tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos? Quantos tipos são e quais são esses? Bom, então vamos lá respondendo uma por cada vez. Primeiro vamos responder a primeira pergunta, por que os átomos se ligam? Bom, cada átomo foi criado de um jeito, né? Quando Deus criou os átomos, criou cada um do seu jeitão. Como nós já estudamos tabela periódica, então a gente já sabe que tem os metais, tem os não metais, tem os gases nobres, tem os elementos de transição. E no que eles diferem? Eles diferem na sua distribuição de elétrons. Tem átomo que foi criado com apenas um elétron na última camada. Tem átomo que foi criado com 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. E tem átomo que já foi criado com 8 elétrons na última camada. E a gente sabe que tudo na natureza busca a sua estabilidade. Então, por que os átomos vão se ligar? Eles vão se ligar para alcançar a sua estabilidade. Porque os átomos, sozinhos, do jeito que eles foram criados, no seu estado fundamental, como a gente diz, eles não são estáveis. Os átomos, para atingir a sua estabilidade, eles têm que alcançar o octeto. Então, os átomos fazem ligação química para poder alcançar a estabilidade através do seu octeto. E o que vem a ser o octeto? Conceito também que a gente já viu. O octeto nada mais é do que ter 8 elétrons na última camada. Então, quando o átomo tem 8 elétrons na última camada, eu digo que ele está com seu octeto formado. E se ele está com o octeto formado, então ele está estável. Alguns átomos, alguns elementos já foram criados assim. No seu estado fundamental, eles já têm 8 elétrons na última camada. Nós chamamos eles de gases nobres. São os elementos que ficam do lado direito da tabela periódica. É a última coluna, a coluna 8A, a família dos gases nobres. Por que eu chamo eles de gases nobres? Porque esses elementos eles não fazem ligações químicas. Muito raro eles fazem ligações químicas. E por que eles não fazem ligações químicas? Porque eles já foram criados estáveis. Eles já têm, por natureza, o seu octeto formado. Então eles não precisam de ninguém para se ligar, para alcançar a sua estabilidade. Como eu costumo dizer, eles já são felizes sozinhos. Essa não é a realidade dos demais átomos. Os outros átomos precisam fazer ligação química para atingir o seu octeto. E aí tem duas regrinhas bem simples, bem básicas. Acompanha comigo. Os átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada, eles terão tendência a perder estes elétrons. Perdendo estes elétrons, eles deixam de ter esta última camada e a sua penúltima camada, que já estava preenchida com 8, passa a ser a sua última. E assim eles atingem o octeto. Então, repetindo, os metais, que são os elementos químicos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada, a tendência natural deles será perder estes elétrons da última camada. E assim, eles perdem a última camada, a penúltima, que já estava preenchida com 8, passa a ser sua última. E aí eles ficam estáveis assim. Por outro lado, os átomos que têm 5 ou 6 elétrons na última camada, a sua tendência natural será de ganhar elétrons.
Aquele que tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, até esqueci de colocar no slide, né? Átomos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, a tendência deles será ganhar elétrons. Quem tem 5 pode ganhar mais 3 e ficar com 8. Quem tem 6 elétrons na última camada vai tentar ganhar 2 para ficar com 8. E quem tem 7 elétrons vai tentar ganhar 1 para ficar com 8. Então o objetivo de vida dos átomos é sempre atingir o seu octeto, ou seja, ficar com 8 elétrons na sua última camada. Alguns terão tendência a perder os elétrons e outros terão tendência a ganhar, sempre buscando ficar com 8. Tá bem? Bom, agora respondendo à segunda pergunta. Quais os tipos de ligações químicas? São 3 tipos. O primeiro tipo que a gente pode citar aqui são as ligações iônicas. O segundo tipo são as ligações covalentes. E o terceiro tipo são as ligações metálicas. Então, se alguém te perguntar quantos tipos de ligações químicas nós temos 3 tipos. As ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Na aula de hoje, nós vamos estudar exatamente a diferença entre elas. Quando forma uma, quando forma outra e quando forma a outra. Tá bem? Só uma observação aqui. Nós vamos estudar mais para frente as chamadas interações intermoleculares, ou seja, entre uma molécula e outra. A gente costuma falar que essas ligações químicas que nós vamos estudar na aula de hoje, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, são as chamadas interações intramoleculares, que ocorrem dentro da molécula, dentro da substância, intramoleculares. E repito, mais para frente, nós vamos estudar outros conceitos, que são as ligações ou interações intermoleculares. É onde vem o conceito da ligação de polo, ponte de hidrogênio, você deve ter ouvido falar nisso. Então, são conceitos distintos. As ligações químicas da aula de hoje são intramoleculares. Elas ocorrem dentro da molécula, dentro da substância. Essas ligações, elas formam a molécula, tá? E não é uma interação entre uma molécula e outra. Não, isso aí é assunto para uma aula mais à frente. Combinado? Então vamos lá. São 3 tipos de ligações químicas. Já sabemos por que os átomos fazem ligação química, né? Porque eles querem atingir a sua estabilidade, querem atingir o seu octeto. Então eles vão buscar, pela natureza, algum outro átomo que o complete, já que eles não são felizes sozinhos. Então nunca esquece isso, tá? Os átomos fazem ligação química para poder ser feliz, né? Bom, vejamos então aí um exemplo. Como é que ocorre essa perda de elétron, ganho de elétron? Como é que ocorre? Vamos ver. Vamos pegar um átomo aqui de exemplo para nós. O sódio, por exemplo. O sódio tem 11 prótons, portanto 11 elétrons. E estes 11 elétrons estão distribuídos desta forma. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Veja, eu tenho aí, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica do átomo de sódio. Os seus 11 elétrons estão distribuídos dessa forma. A sua última camada é a camada 3. Veja, esse número grande à frente, relembrando, é o número quântico principal, que indica a camada. O sódio tem 3 camadas. Tem a camada 1, que é a camada K, a camada 2, que é a camada L, e a camada 3, que é a camada M. Perceba que o sódio só tem um elétron na sua última camada, 3s1. É um elétron no subnível S da camada 3. Se a gente dividir aí por camadas, percebemos que na camada K o sódio tem 2 elétrons, na camada L ele tem 8 e na M, que é a última camada dele, ele tem 1 elétron. Ou seja, ele só tem 1 elétron na sua última camada. Sua tendência, portanto, será perder este elétron para poder atingir o octeto. Por que ele atinge o octeto perdendo esse elétron? Observe, se ele perder este único elétron que ele tem na camada 3, a sua camada 3 deixa de existir. Ela deixa de existir no átomo se ele perder esse elétron. E aí ele passa a ter apenas 2 camadas. Observe, se ele perder um elétron, o átomo de sódio se torna um cátion, um íon, né? Quem perde elétrons, quem ganha elétron vira íon. No caso, ele perder um elétron, ele se torna o cátion sódio, Na+. Ele tem 11 prótons, né? O próton não muda, mas ele agora só tem 10 elétrons. De que forma esses 10 elétrons estão distribuídos? Dessa maneira, 1s2, 2s2, 2p6. Veja, na camada 1,
o sódio tem, o cátion, né, o íon sódio, tem 2 elétrons. E na camada 2, ele tem 8 elétrons. 2 no subnível S e 6 no subnível P. Ambos da camada 2. Veja, ao perder um elétron, o sódio então ficou com a última camada sendo a sua camada 2, com 8 elétrons. Portanto, o seu octeto está formado. Assim, ele atinge a estabilidade. O sódio, elemento no estado fundamental, do jeito que ele foi criado, ele não é estável. Mas se ele perder um elétron, ele fica estável, porque ele fica na forma de sódio mais. E na sua última camada ficam 8 elétrons. Portanto, os metais, e o sódio é um exemplo de metal, metal da família 1A, metal alcalino, né? Os metais têm tendência a perder elétrons. O sódio é um exemplo disso. Vamos ver agora um segundo exemplo. Não mais agora o sódio, mas agora o cloro, que é um não metal, lá da família 7A, família dos halogênios. O cloro tem 17 elétrons distribuídos desta maneira. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Pronto, a soma dos expoentes, você pode observar que dá exatamente os 17 elétrons do cloro. De que forma que esses elétrons estão distribuídos? Veja, a última camada do cloro também é camada 3. O número quântico principal, que é esse número grande na frente, indica camada. E a camada 3 do cloro, observe, ela tem 3s2, 3p5. Tem 2 subníveis, o subnível S e o subnível P, ambos na camada 3. E eles têm somados 7 elétrons, sendo 2 no subnível S e 5 no subnível P. O cloro, portanto, se nós observarmos nas camadas dele, veja, ele tem 2 elétrons na camada 1, que é a camada K, ele tem 8 elétrons na camada L, e ele tem 7 elétrons na sua última camada, que é a camada M. Veja, o cloro, do jeito que ele foi criado no estado fundamental, ele não é estável, porque ele não tem o seu octeto formado. Ele precisaria ter 8 elétrons na sua última camada, mas ele só tem 7. Como que ele atinge o seu octeto então? Veja, ele tem a opção de ganhar um elétron. Se ele ganhar um elétron, ele deixa de ser o átomo de cloro e passa a ser o ânion, cloreto, é o Cl-. Observe a distribuição do cloreto. Cloreto, ele é um ânion, ou seja, o átomo de cloro que ganhou um elétron, então ele agora tem 18 elétrons, distribuídos desta maneira. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Observe que na última camada do cloreto, Cl-, ele tem 8 elétrons. O octeto está formado. Então, meus amigos, aí está um exemplo de que os não metais, ou ametais, eles têm tendência a ganhar elétrons, ao contrário dos metais, que gostam de perder. Então, nós temos aí diante de nós, no quadro, no slide, 2 exemplos de elementos. Um que quer perder elétron e o outro que quer ganhar elétron. Se esses 2 rapazes se encontrarem por aí, um vai perder e o outro vai ganhar o elétron. E os 2 vão ficar felizes. Na química a gente não fala felizes, a gente fala estáveis. Os 2 vão atingir a sua estabilidade. Através do quê? De uma ligação química. É para isso que existem as ligações químicas. E este primeiro exemplo de ligação que a gente viu, né, é uma ligação iônica. Daqui a pouquinho nós vamos definir uma a uma. Tem um caso especial, que é o caso do hidrogênio, que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção nele. Observe comigo. O hidrogênio é o menor átomo de todos. O menor de todos eles. Ele só tem um próton e um elétron. Veja na distribuição eletrônica dele. O hidrogênio, sua distribuição eletrônica é 1s1. Ele só tem uma camada, um elétron nessa sua única camada. Por esse motivo, se você olhar desatento e lembrar da regrinha lá, quem tem um elétron na última camada, a sua tendência é perder elétron. Lembra disso? A gente falou agora há pouco. De fato, os metais, né, quem que tem um elétron na última camada, sua tendência é perder esse elétron. Mas o hidrogênio, temos que ter atenção. Primeiro que ele não é um metal, né? O hidrogênio não é metal. E o hidrogênio, ele não tem um elétron na última camada, ele tem um elétron na sua única camada. Então, se ele perder esse elétron, ele deixa de ser átomo. Ele desaparece, ele se torna um próton sozinho caminhando por aí. Então, o hidrogênio é um caso especial e ele não tem tendência de perder elétron. Pelo contrário, o hidrogênio, que só tem um elétron na sua última e única camada, o seu octeto não são 8 elétrons na última camada. Serão apenas 2 elétrons. Então o hidrogênio ele se estabiliza com 2 elétrons na última camada. E única, né? Que ele tem.
ele só tem uma camada. Portanto, embora à primeira vista pareça que ele tem a tendência de perder elétron, não. A tendência do hidrogênio é ganhar um elétron e ficar com 2. Quem lembra lá do diagrama de Linus Pauling vai concordar comigo. A camada K, que é a primeira camada, ela comporta no máximo 2 elétrons. Por esse motivo, o hidrogênio e também o hélio, se a gente for esticar aqui um pouquinho o assunto, o gás nobre hélio, que tem 2 elétrons apenas, ele já está com seu octeto formado. O octeto do hélio também é 2, porque ele só tem uma camada, que é a camada 1. E na camada 1 só cabem 2 elétrons. Então vamos lembrar desse detalhe sempre, tá? O hidrogênio, toda vez que você encontrar com o hidrogênio tentando fazer ligação, a tendência do hidrogênio será ganhar um elétron para ficar com 2 e se estabilizar. Combinado? Então o hidrogênio ele se estabiliza com 2 elétrons. Vamos entrar agora nos tipos de ligação. A gente até já andou vendo alguns aí, imaginando como é que acontece, mas vamos ver agora especificamente, uma por uma. Nós já vimos que são 3 tipos. Vamos começar pela ligação iônica. O que é a ligação iônica? Quando que ela se forma? De que maneira eu classifico a ligação como iônica? Vejamos. A ligação iônica ela sempre vai ocorrer entre um metal e um ametal, né? Um metal e um não metal. A ligação iônica ela ocorre com transferência efetiva de elétrons entre os átomos ligantes. O metal sempre tem tendência a perder, o ametal tendência a ganhar. Então, quando os dois se encontram, um perde o elétron e o outro ganha. O elétron se transfere de um átomo para o outro. Isso é uma característica típica da ligação iônica. Ocorre transferência efetiva de elétrons. E a terceira consequência da ligação iônica é que há formação de íons. Então eu tenho íons na ligação iônica. Daí o nome, ligação iônica. Ok? Vamos ver um exemplo. Inclusive o exemplo que nós já vimos aqui agora, há pouco. O sódio, nós vimos há pouco, ele tem um elétron na sua última camada. Veja que eu estou representando agora os elétrons da última camada na forma de bolinhas ou cruzinhas. Tá? Essa diferenciação é apenas para você identificar de quem é o elétron. Mas na prática, elétron é tudo igual. Então não faz diferença se o elétron é de um átomo ou do outro, eles são todos iguais. Depois que fez a ligação, já era. É tudo elétron igual, tá bom? Eu só faço essa diferenciação para você perceber a origem do elétron, né, de onde que ele veio, onde que ele estava antes da ligação e depois da ligação. Então no nosso exemplo aí do slide, o sódio tem um elétron na sua última camada, como nós já vimos agora há pouco, e o cloro tem 7 elétrons na sua última camada. Você pode me perguntar, professor, mas nós vimos agora há pouco que o sódio tem 11 elétrons e o cloro tem 17. De fato, no átomo de sódio tem 11 elétrons, mas só me interessa a sua última camada. O cloro, de fato, tem 17 elétrons, mas só me interessa a sua última camada. Quando eu estou estudando ligações químicas, eu foco apenas na última camada, chamada camada de valência dos átomos. Eu não me preocupo com o restante. Somente a última camada participa da ligação. Por isso que eu represento a forma aí de bolinhas e cruzinhas somente os elétrons da última camada. Até mesmo porque o octeto vai se formar na última, concorda? Então olha lá, acompanha comigo pelo slide. O sódio tem um elétron na sua última camada, sua tendência é perder este elétron. Se ele perder esse elétron, ele ficará estável, porque a sua penúltima camada tem 8 elétrons, ela passará a ser a última, então ele atinge o octeto. Nós vimos isso agora há pouco no exemplo. O cloro, qual é a tendência do cloro? Ele tem 7 elétrons, sua tendência é ganhar um elétron e ficar com 8. Bom, se um quer perder e o outro quer ganhar, o que vai acontecer? Olha aí, o elétron que estava no sódio vai para o cloro. Ocorre transferência efetiva de elétron do metal para o não metal, certo? Isto é a ligação iônica. Eu formo então íons. Veja, o sódio perdeu um elétron. Quem perde elétrons fica positivo, é um cátion. E quem ganha elétron fica negativo. Observe aí no desenho do cloreto, que é o Cl-, que eu fiz questão de desenhar os 8 elétrons da sua última camada, dando destaque ao elétronzinho que veio lá do sódio, né, na forma de bolinha vermelha. Não é que ele seja diferentão, não. Não, todos os elétrons são iguais. Mas só para você perceber como que era antes, como que ficou depois. Tá? Este elétron, na forma de bolinha vermelha, antes estava no sódio. Depois de fazer a ligação, ele veio para o cloro, formando o cloreto. Bom,
O sódio está estável? Na+? Tá. O cloro menos está estável? Tá. Ambos estão com octeto formado. Se ambos estão com octeto formado, então, meus amigos, formou-se aí uma substância. Que substância é essa? A substância NaCl. Formou-se essa substância que é o famoso, conhecido, né? Sal de cozinha, é o cloreto de sódio. Esse é o nome oficial da substância NaCl, cloreto de sódio. Você conhece ele como sal de cozinha. Então, toda vez que um conjunto de átomos se encontra, fazem ligação e se estabilizam, todos eles se estabilizam, eu formo uma substância. No caso aí, a substância iônica cloreto de sódio. Um exemplo de ligação iônica para nós. Próximo agora, segundo tipo de ligação química, nós vamos estudar as ligações covalentes. Quando é que ocorre a ligação covalente? Acompanha comigo aí pelo slide. A ligação covalente ela ocorre sempre entre um ametal e outro ametal. Então perceba que metais não fazem ligações covalentes, somente ametais. Na ligação covalente, não ocorre transferência efetiva de elétrons entre os átomos. Não ocorre transferência. O que ocorre na ligação covalente é o que a gente chama de compartilhamento de elétrons. Bom, se não há transferência de elétrons, ninguém perde, ninguém ganha, então na ligação covalente eu posso concluir que não há formação de íons. Não há formação de íons nas ligações covalentes. Se houvesse formação de íons, seria ligação iônica, que é o exemplo anterior. Bom, e como eu já disse, na ligação covalente, o que ocorre, na verdade, é o compartilhamento de elétrons. Não há transferência, há compartilhamento. O que será que é esse compartilhamento? Nós vamos ver no exemplo. Acompanha comigo. Veja aí, eu tenho o átomo de hidrogênio. Lembra dele? Nós vimos agora há pouco. O hidrogênio tem um elétron na sua única camada. Sua tendência, portanto, é ganhar mais um elétron e ficar com 2. O átomo de cloro tem 7 elétrons na sua última camada. Sua tendência também é ganhar um elétron. Opa, peraí. O hidrogênio quer ganhar e o cloro quer ganhar? Como é que isso vai acontecer? Acontece a ligação covalente. Lá na iônica, um queria perder elétron e o outro queria ganhar. Então era fácil. Havia transferência, lembra? Na covalente, não. Na covalente, eu estou diante de 2 ametais. Os dois querem ganhar. E aí, meus amigos, o que acontece? Observe no slide. Os 2 átomos se aproximam. Seus elétrons se aproximam e fazem uma ligação. Veja, esse par de elétrons que está entre o hidrogênio e o cloro, a partir de agora, ele não pertence mais ao hidrogênio e ao cloro. Ele pertence aos 2. O par pertence aos 2. Ah, mas o elétron vermelhinho, ele antes era do hidrogênio. De fato, ele antes era do hidrogênio. Agora, ele pertence aos 2 átomos. Como ele pertence aos 2 átomos, os átomos estão ligados, intimamente ligados um ao outro. Eles não podem mais se separar, porque esse par de elétrons agora é dos 2. Veja, se você observar agora para esse esquema que está no slide, o hidrogênio tem 2 elétrons. O vermelhinho que ele já tinha e o azulzinho em forma de X, que era do cloro e agora está sendo compartilhado com o hidrogênio. Então o hidrogênio está com 2 elétrons. Portanto, ele está estável. Lembra que o octeto do hidrogênio é 2? Pois bem, o cloro, por sua vez, agora tem 8 elétrons. Pode contar comigo. Ele tem os 7 elétrons em forma de X azul, que ele já tinha, e mais o elétron vermelhinho, que ele está compartilhando com o hidrogênio. 8. Então, o cloro também está estabilizado. Os elétrons que antes pertenciam a cada um dos átomos, agora passam a ser compartilhados por ambos. Desta forma, os 2 átomos, tanto o hidrogênio como o cloro, estão com o octeto formado, estão estabilizados. Se estão estabilizados, meus amigos, formou uma substância. Então pronto, HCl é uma substância. É o chamado ácido clorídrico. É o ácido muriático do nosso estômago. Dentro do seu estômago tem HCl também. Formou-se uma substância. Este é um exemplo de ligação covalente, onde os átomos ligantes, ninguém quer perder elétron, todos eles querem ganhar. Como todo mundo quer ganhar, a única saída que eles encontram é compartilhando. Os elétrons que eram um de cada átomo passa a pertencer a 2 átomos. O par de elétrons pertence aos 2 átomos ao mesmo tempo, sendo compartilhados.
Este é o segredo da ligação covalente. Tá bem? Vamos agora para o terceiro e último tipo de ligação química, que é a conhecida ligação metálica. Bom, o próprio nome já diz, né? A ligação metálica, ela ocorre entre metais. Os átomos envolvidos querem perder elétrons, que é a característica dos metais, não é isso? Todo metal tem tendência a perder elétrons. Na ligação metálica, ninguém quer ganhar elétron. Olha a confusão. Todo mundo quer perder. Bom, a ligação metálica, então, ela acontece formando-se uma nuvem de elétrons livres em torno dos átomos ligados. Mas como isso, professor? Vamos ver um exemplo. Usando o mesmo metal que nós já vimos trabalhando nos exemplos anteriores, o sódio. Veja, um átomo de sódio com seu 1 elétron na última camada, encontra com outro átomo de sódio, também com seu único elétron na última camada, que encontra com outro átomo de sódio. Esses átomos todos querem perder elétrons, ninguém quer ganhar. O que acontece então? A ligação metálica, a explicação que nós temos, ela não é tão precisa, mas o modelo é suficiente para que possamos compreendê-la. Todos esses átomos se unem e querem perder elétrons. Pois bem, todos eles perdem, mas esses elétrons têm que ir para algum lugar. Eles não podem ficar soltos pelo universo. Para onde que eles vão? Eles ficam em volta dos átomos de metal que perderam. Veja o esquema. Forma-se uma nuvem de elétrons, uma nuvem de carga negativa, e os átomos que perderam os elétrons, que se tornaram cátions, portanto, né, íons de cargas positivas, ficam mergulhados nessa nuvem de elétrons. É assim que eu explico para você a ligação metálica. Não existe um estudo aprofundado ainda no nosso nível aqui de ensino médio para explicar com mais detalhes a ligação metálica. Mas este conceito é suficiente para você compreender. Na ligação metálica, os átomos metais ficam ligados na forma de cátions, mergulhados numa nuvem de elétrons livres. Esta nuvem de elétrons livres, meus amigos, explica inclusive a boa condutividade elétrica dos metais. Se você pegar uma barra metálica, normalmente os metais são bons condutores de carga elétrica. Por quê? Porque eles têm, né, na sua formação, uma nuvem de cargas elétricas livres, que são os elétrons, em torno dos átomos ligados. Tá bem? Então este é o conceito de ligação metálica e explica as propriedades dos metais. Bom, na aula de hoje nós vimos os 3 tipos de ligações químicas: iônica, covalente e metálica. E antes de tudo, entendemos por que os átomos se ligam. Porque eles sozinhos não são estáveis, não são felizes. Então eles se ligam em busca da felicidade. Olha que aula romântica de hoje, né? Bom, a aula de ligações químicas continua. Nós vamos ter uma outra aula ainda aprofundando mais o conceito de ligações covalentes, tá bem? A gente se encontra então nas próximas aulas. Estuda pela apostila, por material da internet, faz exercício sobre ligações químicas, veja vários exemplos, vai ser bem interessante. E na próxima aula a gente aprofunda o estudo na ligação covalente. Tá ok? Até a próxima, valeu!